Olá, aqui é o Leandro da Gate IT e esse é o segundo vídeo aí sobre o Windows Server 2012, né? No último vídeo, só recapitulando, a gente instalou o Windows Server 2012 aí a partir de uma ISO, né, que a gente baixou da internet. Eu coloquei o site para vocês baixarem. E então a gente instalou, tá aqui a avaliação do Windows Server 2012. Licença válida aqui para 176 dias. Vai ser o suficiente, mais do que o suficiente para a gente estudar alguns recursos, funções aí que eu julgo muito importante você ativar no Windows Server 2012 R2, a última versão aí do Windows Server. Você tá vendo aqui que eu instalei a cópia em inglês, né, do Server 2012, e eu já instalei uma language pack, né, um pack, a linguagem aí para português, né, eu coloquei português. E como que você faz isso? Então, antes da gente falar aí do objetivo desse vídeo, eu vou te mostrar primeiro como que eu fiz isso. Então eu vim aqui, botão direito aqui, eu vou vir aqui em painel de controle e eu vim aqui em linguagem. Vamos lá, idioma. Na verdade é idioma, e daí eu baixei, o sistema fez uma procura, ele viu que já automaticamente me sugeriu baixar o português. E eu fiz o download, ele instalou, reiniciou e já está em português. Muito legal. Então, nesse vídeo nós vamos falar especificamente das funções e recursos do Windows Server 2002. O primeiro recurso aí do Windows Server 2012 e de todo servidor aí, o recurso mais importante é o backup. Se você pensou em backup, você está certo, é o backup. Por quê? O backup ele é a segurança de tudo que os usuários aí estão gerando de informação nos servidores. Então você imagina uma empresa, né? O Windows Server 2012 vai estar numa empresa ou em algum local que precisam de um servidor. E os usuários, esse servidor ele pode ter diversas funções, né? Ele pode ser um servidor web, um servidor de aplicação, um servidor de arquivos, servidor de impressão. E conforme a empresa vai crescendo, os usuários vão dependendo cada vez mais dos serviços que aqui estão instalados. Então é muito importante você fazer um seguro disso, né? E o seguro é o backup, né? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui nessa videoaula, vamos chamar assim, eu vou adicionar aqui o recurso do Windows Server Backup. Nós vamos fazer um backup do servidor completo, tá? Então eu vim aqui primeiro, só voltando aqui, eu vim aqui para gerenciar o servidor. E estou vindo aqui em adicionar funções e recursos. Então aqui vou dar um próximo. Instalação baseada em funções, função ou recurso. E tem instalação de serviço da área de trabalho remota, que aqui seria a instalação do VDI. Então por enquanto a gente vai vir aqui em função ou recurso. Ele está perguntando qual que é o servidor que você vai instalar. Esse é o nosso servidor, que a gente nomeou lá, Lab AWS 2012. Funções. Então, primeiro ele vem em funções e depois recursos. Nota que as funções são diferentes dos recursos. Então, o que a gente tem em funções? O Active Directory, que nós vamos falar mais para frente, que são os usuários, os grupos, e tem muito mais coisa aqui bacana para a gente falar mais para frente. Servidor de aplicativo, DHCP, né, que entrega os IPs para uma rede de computadores, o DNS, que vai transferir o nome em IP, IP em nome também, o servidor de fax, servidor de arquivo e storage, Hyper-V, que é o
servidor de virtualização, que você pode habilitar, política da rede e de acesso a serviços, servidor de impressão, servidor de acesso remoto, a ativação, serviços de ativação de volume, servidor web, aqui que é o IS, deployment, Windows Server Essentials Experience, uma experiência aqui do Windows Server Essentials, e o WSUS, que é as atualizações. Você tem um serviço de atualizações do Windows, né, as atualizações do Windows, você programar as atualizações para fazer nesse servidor e desse servidor distribuir para uma rede de computadores. Bom, então o que a gente quer é o Windows Server Backup, uma ferramenta de backup que nós vamos instalar, e ela não está aqui, então ela está em recursos. Então eu vou dar um próximo, ele veio para cá. Então aqui em recursos a gente tem o BITS, né, Background Intelligent Transfer Service, BitLocker, que é para criptografar unidades de disco. Depois nós vamos falar um pouco também do BitLocker. Branch Cache, que é um recurso para quando tem matriz e filiais, você utilizar na filial. Nós vamos falar um pouco desse recurso. Ele faz economia de link, muito interessante. Bom, e aqui vários outros recursos, Failover Clustering, muito interessante. No Windows Server 2012 a gente tem a parte de réplica, o Hyper-V réplica, que você pode muito facilmente fazer uma réplica entre servidores. Então eu vou habilitar aqui, vou pegar o Windows Server Backup, vou marcar ele aqui, vou mandar instalar. Aí ele já está falando para instalar as funções, os serviços de função, o recurso a seguir no servidor selecionado, e clique em instalar. E eu posso marcar também se ele vai reiniciar depois de instalado, se precisar, se ele vai reiniciar automaticamente. Então eu vou marcar essa função, vou dar um sim e vou mandar instalar. Vamos ver se ele vai precisar reinicializar o meu servidor. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Porque se você está num ambiente de produção, você, dependendo da sua experiência, você não sabe se aquilo que você está instalando ele vai reiniciar o servidor, ele vai parar uma rede e tal. Então por isso que é legal ter sempre um ambiente de homologação, né, de teste, para você testar realmente as coisas antes de fazer na produção. No ambiente de produção você não pode sair fazendo qualquer coisa, porque pode ser muito perigoso, pode parar algum serviço essencial e tal. Bom, a instalação ela está sendo feita. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e a gente volta já já. Bom, voltando aqui, então terminou a instalação. Eu ainda não cliquei em nada aqui para vocês verem que terminou a instalação. Então, instalação bem sucedida, tal, no meu servidor. Ok, então eu vou clicar aqui em fechar. Vou minimizar aqui e vamos ver os nossos discos. Então eu tenho um HD externo aqui que eu pluguei aqui nessa máquina virtual, e nomeei ele aqui como backup. Ok. Vou abrir o Windows Server Backup. Então vou clicar aqui, digitar Windows Backup. Na verdade é backup do Windows Server. Ok, abriu. Na primeira ele está lendo os dados, tal, e como eu ainda não tenho nenhum backup agendado, ele está em branco, aí não está me dando nenhuma informação.
O legal desse backup você pode fazer com esse WBA admin por linha de comando, um script, né, de backup. Você pode fazer o backup local, no caso eu vou fazer no HD externo, ou você pode fazer backup online. Você pode assinar o backup do Windows Azure para fazer backup dos seus dados críticos automaticamente. Então é muito bom aqui um backup online. Bom, aqui o foco desse vídeo a gente vai fazer um backup do servidor e vai restaurar o servidor. Então eu vou escolher aqui opções diferentes. Bom, eu vou marcar aqui o servidor completo, né, que é o recomendado. Ele vai fazer backup de tudo do servidor. Então, caso eu tenha algum problema, eu consigo restaurar esse servidor com uma mídia do Windows Server 2012, a mesma mídia que eu usei. Eu vou lá em reparar e nós vamos mostrar como que funciona essa restauração completa do sistema. Se eu vier aqui em personalizar, eu posso escolher os volumes e arquivos que eu vou fazer o backup. Então eu recomendo que você tenha um backup, um job de backup, né? De servidor completo, automatizado, né? Um agendamento para fazer, sei lá, todo o final de semana, por exemplo, do servidor completo, ou uma vez por mês. E as suas pastas, o que muda mais, né? Você ter jobs aí que rodam diariamente, as pastas de arquivos de usuário, se bem que depende muito do que roda no servidor, né? Então, mas eu recomendo você ter um misto dos dois aqui. No meu caso, eu vou fazer um servidor completo. Na unidade, o destino é uma unidade local. Ele já detectou aqui que o melhor aqui é o backup dois pontos, é o meu drive externo. Eu vou avançar. Ele tá me falando que o volume do backup também estava incluído nos itens de backup. Eu vou excluir. Então ele vai fazer o backup do estado de sistema, a recuperação bare metal e arquivos de sistema. Então ele vai fazer backup de tudo do meu servidor. Essa recuperação bare metal é a recuperação completa aí do sistema. Então eu vou mandar fazer o backup. Vou dar uma pausa aqui que ele vai demorar um pouco. E na sequência eu volto para a gente restaurar esse backup. Ou seja, se a gente tiver um problema no servidor, caiu um raio no servidor, eu espero que, se acontecer isso, a gente tem que levar em conta aí que o HD externo USB, ele não você precisa ter uma cópia externa da empresa, né? Então você pode ter uma cópia externa e uma cópia interna. Então cai um raio no servidor, o servidor queimou, eu vou ter que fazer a restauração do servidor. Então eu vou dar uma pausa aqui e eu volto quando terminar para a gente fazer a restauração. Enquanto está fazendo aqui o backup, está em 20% do disco C. Eu vou mostrar um outro tipo de backup que é considerado aí, a gente também coloca nos nossos projetos, né, dos nossos clientes, e é considerado um backup no próprio HD, mas ele é considerado como um aliado ao backup, tá? Isso daqui que eu vou mostrar é o Shadow Copies ou cópias de sombra. É um recurso bem interessante, mas ele deve ser um aliado ao backup, tá? Você não pode contar só com cópias de sombra. Então, como que você habilita? Você vai na unidade, clica com o botão direito aqui em propriedades e vem aqui em cópias de sombra. Aqui ele te mostra quais são os volumes, e aqui eu tenho o C e o E, e eles estão desabilitados no momento. Então, o que esse cópia de sombra faz?
você pode habilitar por unidade e definir qual é o tamanho aqui, quanto que você vai usar de espaço no HD para essas cópias de sombra. E a cópia de sombra, ela vai, de acordo com os agendamentos, que, né, aqui no caso 7 horas da manhã, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e meio-dia. Então nesses dois momentos, nessas 2 horas aqui agendadas, ele vai fazer uma cópia de tudo que está nessa partição, tudo que está sendo modificado nessa partição. Então, e como que você restaura isso, se você precisar? O próprio usuário consegue, na máquina do usuário, também ele vai clicar com o botão direito, ele pode clicar nas pastas, vamos pegar aqui uma pasta de usuário, e vai aparecer essas versões anteriores. No caso aqui, como não está habilitado, ele vai procurar, mas não vai achar. E aí você consegue escolher uma data, você consegue abrir, verificar os arquivos e restaurar, copiar, simplesmente copiar e colar aquilo que você precisa. Por que é interessante você habilitar também essa cópias de sombra, além de um backup das pastas e um backup completo do servidor? Imagina que um usuário, o backup ele acontece 8 horas da noite. E o usuário ele chega de manhã na empresa, ele cria um documento importante, começa a trabalhar nesse documento e ele termina de trabalhar nesse documento aí no final da noite, às 7 horas, por exemplo. E logo em seguida ele comete um engano lá, um erro e apaga o documento. Então assim, o backup só ia acontecer 8 horas da noite. Então ele trabalhou o dia inteiro nesse documento e apagou o documento. Ou seja, você não vai ter backup desse arquivo e ele perdeu todo o trabalho dele. Se você tivesse backups intermediários, né, como esse que a gente viu o agendamento meio-dia, ele já teria feito uma prévia. Se eu tivesse outro, eu poderia colocar um agendamento também para as 18 horas, para ele rodar um outro backup aí. Então ele é um aliado ao backup, né? E o interessante é que a restauração de arquivos assim que são apagados, arquivos soltos, né, pequenos, ao invés de você pegar, não sei se você trabalha com fita DLT, LTO, mas a restauração ela é muito lenta, ela é muito demorada. E ao passo que para restaurar um arquivo pequeno, essas versões anteriores aqui já quebra o galho. Vamos então voltar aqui para ver quanto que está aqui, 92%. Então eu volto daqui a pouco quando já tiver concluído. Ok, ele concluiu aqui, então ele deu concluído. Vou clicar aqui em fechar. Aqui êxito no backup. Vamos dar uma olhadinha como que ficou aqui o backup. Então esse é o nome do meu servidor. E o que ele fez? Ele criou as imagens do meu sistema operacional, dos meus drives. Então ele criou aqui, vamos ver a extensão desse cara aqui, desse arquivo. É um VHDX, é um disco rígido virtual. Então ele criou 2 discos rígidos virtuais aqui de informação. E agora nós vamos ver como que a gente restaura esse backup. Esses outros arquivos aqui são arquivos XML que tem informações aí de índice, outras informações para
quando a gente tiver backups agendados, e ele se baseia aqui nesses outros arquivos. Aqui tem o log, como que foi feito, se tem algum erro. Então, para você ver o log aqui do backup, vamos abrir ele aqui. O arquivo está vazio. Ok, então agora o que nós vamos fazer? Eu vou desligar essa máquina e vou montar uma outra máquina virtual e vou subir esse backup para vocês verem como que a gente restaura. Ok? Só um minutinho. Opa, então vamos lá. Eu tô aqui no meu gerenciador do Hyper-V, vou criar uma nova máquina virtual. E nós vamos restaurar. Vamos supor que o servidor deu um problema. Vou colocar aqui backup, o nome da máquina virtual. E vamos supor que o servidor deu um problema e nós vamos precisar restaurar ele usando a restauração Bare Metal, que é a recuperação total do servidor. Vai vir como ele estava, né? Sistemas instalados, os arquivos, tudo. Porque é um backup completo. Então eu vou deixar ele criar aqui um disco. E aqui eu vou colocar para ele dar um boot na minha ISO do Windows Server. Ele vai criar. E aí o que eu vou fazer? Vim aqui nas configurações da máquina virtual e vou anexar meu disco. Eu fiz o backup em um HD externo, né? Então eu vou vir aqui no controlador IDE e vou adicionar meu HD externo. Ele é um disco rígido físico, né? Eu poderia adicionar também um virtual aqui, se fosse o caso. Um ponto aqui de atenção: na primeira vez que eu fiz esse procedimento, o meu HD externo ele não listava aqui, ele não estava listado, né? E aí eu fui lá no meu gerenciador da máquina física e tive que colocar meu disco offline para a máquina física para ele aparecer aqui na máquina virtual. Tá? Então, se você está usando aí o Hyper-V, se você quiser fazer esse teste, você vai ter que colocar ele como offline. Então eu vou aplicar aqui, eu já anexei o disco e pronto. Agora eu vou subir a máquina virtual. Pronto, subi a máquina virtual aqui. Então veja que essa ISO que eu tenho, né, ela é em inglês. E depois que eu vou restaurar um backup, depois que eu tinha instalado a Language Pack, vocês vão ver que ele vai ficar português, o Windows. Então eu vou dar um Next e vou vir aqui em reparar o computador. Então aqui no 2012, você vem aqui em Troubleshoot, né, resolução de problema, e recuperar o Windows usando uma imagem do sistema, que é o Bare Metal. Repara aqui que ele já encontrou no meu HD externo. Ó, o nome do computador é esse mesmo, que a gente tinha feito o lab. E ele encontrou aqui a data do meu backup. Então eu vou dar Next. Aqui, se eu tivesse feito backup de mais de uma partição, de mais de um disco, eu poderia excluir esse disco. Por exemplo, se eu quisesse excluir uma unidade D, poderia excluir e restaurar só a unidade C. Aqui eu poderia instalar drivers específicos.
E aqui em avançado, se ele vai automaticamente restartar o computador, né? Eu posso habilitar ou não. E se ele vai também checar e fazer update de informação de erro do disco. Bom, eu vou dar Next e vamos começar. Aí ele vai falar aqui que os dados vão ser... O disco vai ser formatado, né? Ele vai fazer uma reimage do computador, né? Ele formata o disco, você perde tudo se tiver algo no disco, né? No meu caso é uma máquina nova. Mas se você pegar uma máquina, é importante você saber que ele vai formatar o disco e vai pegar essa imagem e jogar em cima. Então aqui eu vou continuar. Ele vai demorar aqui alguns minutos. Vou dar uma pausa e já volto. Ó, voltando aqui só para mostrar que primeiro ele leu o disco de restauração e agora sim ele está restaurando o disco C. Então vai ficar mais alguns minutos. Olha, ele está terminando aqui. Voltei para mostrar para vocês. Então o que vai acontecer depois dessa tela? Essa é a recuperação Bare Metal que a gente está usando, né? A recuperação do servidor inteiro. E depois a gente também vai ver a restauração de pastas. Pastas soltas. É importante você ter esses dois tipos de backup, né? Bom, vou mandar restartar. Ele terminou. Agora vamos ver se nossa máquina vai subir como estava antes. Subindo. Então é importante você ter esses dois tipos de backup, né? Tanto o backup completo do Windows, que é o Bare Metal. Aí você pode ter a frequência uma vez por semana ou uma vez por mês. E um backup das pastas aí soltas. E também, se for possível, o backup Shadow Copies, né, que é no próprio disco. E aí você monta a sua estratégia, né? Mas é importante você não contar com apenas um local de backup ou uma estratégia de backup, porque se falhar, aí você tem um problema, né? Então vamos lá, ele está subindo. Aí a gente pode ver quando ele subir. Nessa máquina a gente só instalou a parte de recursos do Windows Backup, né, por enquanto. Então ele deve estar instalado. A gente pode ver o nome da máquina, que deve ser a minha máquina de laboratório. Por enquanto ele está em inglês. Vamos ver se ele vai mudar para português na hora que ele terminar. Voltou aqui, já está pedindo a senha. Vou colocar a minha senha. Essa senha que eu tinha configurado na outra, na máquina que deu problema, vamos dizer assim. E você viu que ele já converteu para português. Já deu uma mensagem em português. Carregando, mas já está em português. Vou ver só o nome da máquina, para vocês verem que é a mesma máquina. Então, se eu tivesse aqui qualquer sistema instalado, atualizações, é o estado do sistema, né? Esse backup é o servidor inteiro. Ele me traria então tanto os dados
quanto as configurações. Vou ver aqui só o nome da máquina, para vocês verem que é a mesma máquina. Só um minutinho, eu atribuí só 1 GB para ela e um processador, por isso que ela está meio lenta. Ó, então o nome da máquina, Lab WS 2012, como eu tinha atribuído. Então é isso aí, agora a gente vai ver a parte de restauração de pastas. Bom, e outra forma aqui de recuperar os arquivos é a gente recuperando direto aí do backup para alguma pasta ou no servidor ou algum volume inteiro. Eu vou mostrar para vocês como que funciona por dentro aqui do backup. Então eu já fiz 2 recuperações aqui de arquivos e já fiz um backup, então ele vai mantendo aqui no log, né? Então vamos supor que a gente quisesse recuperar um arquivo. Eu venho aqui em recuperar este servidor. Se eu tivesse vários backups aqui, ele mostraria vários outros pontos de restauração. E aqui ele pergunta qual é o conteúdo que deseja recuperar, né? Arquivos ou pastas. Então a gente pode escolher arquivos ou pastas e mandar recuperar. O Hyper-V, se eu tivesse máquinas virtuais nesse servidor, tivesse feito backup, elas apareceriam aqui. Volumes inteiros, aplicativos ou estado do sistema. Então eu vou escolher aqui arquivos e pastas. E veja que ele vai abrir tudo que tem no backup. Então eu posso navegar até a pasta que eu quero, pegar o arquivo que eu quero e mandar recuperar. Aqui no meu caso está tudo vazio ainda, porque esse servidor não tem nada. Mas se eu tivesse arquivos aqui, eu mandaria recuperar a pasta e para um destino que eu defini. Ok? Então é só para vocês verem que é possível aí eu fazer a recuperação de arquivos através desse console. Espero que você tenha gostado. Assina o nosso canal do YouTube para continuar recebendo os vídeos em primeira mão. Esse é o segundo vídeo só do Windows Server 2012. E nesse vídeo a gente falou do backup, que é o recurso mais importante aí que você precisa conhecer do Windows Server 2012. E a gente também falou sobre as cópias de sombra, que é um aliado do seu backup. Tá legal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.